Chamar aqui o Roger. Se vai. Tá conectando. Aí. E aí, Roger, tá me ouvindo? Beleza, Me ouve tudo bem? Deixa eu tranquilo? botar. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Show de bola. Roger, descobri que o Dedé aqui do Rio joga aí com você. Ele tá na equipe aqui conosco. Maneiro. Eu vi lá Ele, o trabalho físico lá. isso. Tá o Dedé, viu o Dedé, o Wesley, jogou o Jason, o Daniel, ano passado, Marlon, o Lohan, Sampaio. Essa turma tudo chegou ano passado. Bacana. Eu tava olhando aqui a página de vocês aqui. Legal, cara, essa a postagem dos atletas fazendo atividade física. Ah, eu e o Dedé. Dedé é aqui de São Gonçalo, né? Pivô. É, Gente pivôzão, finíssima. Gente é doido, finíssima. gente muito boa aí, Ele é atleta demais. bacana. Bacana. Professora Ana Cláudia mandou lembrança para ti. Pô, ela é gente boa também. A Ana Cláudia eu conheci, acho que foi em 2017, num acampamento, lá em São Bernardo. Foi Daí, no desde mesmo então, a ano gente que vem trocando o figurinha. Nailton também foi. Ele estava até No com. feminino? Não, tu Não, foi no não foi feminino, não. né? Eu fui no Não, feminino. Não, não foi O não. Nailton foi no masculino, se eu não me engano. A Ana faz um trabalho muito bacana de base, né? Isso. Aqui tem vários professores bacanas, assim, que fazem os trabalhos de base. Nós temos o professor Antônio, de Rondon do Pará. É, tem o professor Evandro, que é da região metropolitana. Ele já não é é aquele, no escolar é o 15-17, é o mais forte dele, entendeu? Aí tem vários outros professores, tem o professor Fabrício em Moju, o pessoal, alguns professores, eu não recordo muito bem os nomes, mas o pessoal de Salinas, tem uns professores lá com um trabalho muito bacana na base, tem o professor Jorginho, junto com de Abaetetuba, junto com o professor África, foi da onde a Abaetetuba é da onde surgiu o Rogério Moraes, né? Um atleta bem conhecido aí mundialmente. Sim. Aí tem vários outros trabalhos também, tem aqui em Poropebas, do professor Gentil, o professor Big, agora está começando, a gente está começando com uma turma nova aí, que é o Bruno, o Silva, eles estão ingressando do corpo técnico nosso, daqui de Poropebas. E tem o professor Gilberto, que ele é do nosso corpo técnico, nossa comissão técnica, mas ele faz o trabalho, ele trabalha em Marabá, né? Então ele tem um trabalho bacana também de base. E assim, aqui na nossa região é uma região grande, muito bacana. Então tem Bacana. bons trabalhos aí. Pelo que você falou aí, pelo que a gente vai falar aqui daqui a pouco, bacana essa informação aí. E ontem nós É, tivemos a live aí com o João Paulo, né, de Goiás, tivemos com o André, também que e foi bacana a realidade deles, né? E a gente pôde ver, conhecer um pouquinho mais da região lá de Goiás, porque a ideia das lives aqui, né, é justamente essa, a gente poder trocar informações de como é a realidade de cada um. E conforme está passando os dias, está ficando mais claro que é muito próximo uma da outra, né? Então acho que é interessante depois a gente juntar e ver o que que a gente pode fazer para melhorar, né? com certeza. Acho que esse vai ser o grande ganho. E assim, alguns pontos que eu fui vendo aí, o grande
o forte mesmo, a maioria dos estados, os jogos escolares, é o principal. E assim, eu vejo que ainda falta muita ajuda nessa parte. E tem que fazer eu vejo que muitos falta fazer um link entre a federação, os organizadores dos jogos escolares e com os jogos universitários. Querendo ou não, tem que fazer esse link para melhorar o handebol, né? Para alavancar o handebol no Brasil. É verdade. Tem um diálogo, né? Tem mais E, transparência. É verdade, é com verdade. certeza. Espero que a gente consiga aí, né? A gente tá com aquele movimento lá de voltar com o brasileiro de seleções, algumas copas que tinham antigamente. Vamos ver o que a gente consegue tirar aí pro Não, futuro. beleza. Beleza? Tranquilo. 9:05, vamos iniciar aí com as perguntas que a gente tem aqui. Vamos sim. Pode começar aí, que a galera já está aí. Viu? O César Caldas, lá de Tocantins, uma galera bacana aí entrando aí. O Zepan tá aí na live também, já jogou aqui com a gente. Tem uma galera, Tem uma um turma aí abraço aí boa, para né? eles. Tem o nosso goleiro Kekel também aí, tá na área. Tem uma galera bacana aí que, pessoal, todo mundo aí participando aí, entrando aí, isso aí. Araxazão aí, lá o nosso eterno capitão, daí da tua cidade, Rio de Janeiro. Qual o nome? O Araxá, ele tava morando Ah, no Rio, né? sim. Ele, Já ele ouvi jogou falar aqui, já. Não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. ele jogava no Taubaté, né? Aí ele saiu, tava morando no Rio, que a família dele mora aí, a esposa. Aí ele ficou jogando conosco até ele voltou para o Taubaté, teve a proposta para ir para o Taubaté ano passado, e de lá recebeu a proposta para ir jogar no Portugal. Entendi. Nosso amigo Adriano do Handebol Foco, Renan Moselli, um grande parceiro, teve esse dia aqui, mais o professor Washington no acampamento aqui, muito bacana que nós organizamos aqui. Foi ano passado o O acampamento? acampamento? É. Não, foi antes da pandemia. Ah, esse ano, início do ano. Foi. Acabar o acampamento, segunda-feira, pandemia. Pô, explodiu. Caramba. Conseguiu tirar um pouquinho deles, né? Nossa senhora, Renan é um gente cara, finíssima. né? Ele é, com certeza. Ele tem muita coisa aí pra passar aí pra galera aí, né? Ele tá com o canal do Telegram dele lá, que quem não tá inscrito ainda, acho que vale a pena. Tá colocando uns vídeos bacanas junto com a Camila. E é um cara que tem muito a somar aí com o handball. É, nosso, nosso amigo Paulo da Dalerrande, nosso grande parceiro, colaborador, nosso parceiro aqui, né, do Carajás, não só do Carajás, mas eu vejo ele ajudando muita gente aí. Entendi. Felipe, ó, É, estamos prontos aqui. o... Sim, sim. Então, beleza. Nós temos aí algumas perguntas, né? Eu vou te fazendo, tu vai respondendo, eu vou emendando. Tudo bem? Não, Beleza? beleza. E aí, nisso o pessoal vai entrando aí, né? 98. Algumas pessoas, eu disponibilizei aqui agora o link aqui da nossa live também, pelo meu WhatsApp, pelo meu Uhum. Instagram. Né? E a galera, conforme a gente vai falando, vai entrando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade. Tu foi Hum. atleta de handball no passado ou É, não? fui atleta, eu praticamente estou parado. Desde 2018 eu estou parado para focar na diretoria do Carajás. Sim. Eu era Porque. goleiro, muito tempo aí. Fui atleta do César Caldo lá na época do CUP Ubra, lá no Tocantins. Então, quando ele mudou lá, veio de Olinda, lá do Recife, aí quando ele chegou lá, eu já estava lá no Tocantins. Aí tive uma grande honra, uma grande experiência. E assim, uma das coisas que eu aprendi com ele, que ele sempre falava lá, quando ele foi lá do bairro Novo, do time dele, ele falou, eu tinha que saber identificar se eu ia ser jogador ou seria dirigente.
Então eu tinha que saber fazer aquela escolha. E eu vi isso em mim, entendeu? Quando eu parti para ser diretor, aí eu tive que deixar de ser jogador, para ir para organizar, né? E São coisas assim a bem gente diferentes, né? são coisas bem diferentes, para não Administrar. atrapalhar o trabalho até do próprio técnico, né? Você não, ei, como que vai tirar? Eu falei, pode fazer o que vocês quiserem aí. O caminho tá livre, o técnico decide. Sim, são coisas bem opostas mesmo. Bacana. Eu Isso. te perguntei porque nas lives anteriores, muitos treinadores falaram que não foram atletas de handball. Então, eu fiquei Uhum. curioso com isso. E hoje, vendo uma live também, mais cedo, o professor falou a mesma coisa, que ele não tinha sido atleta de handball, né? E foi um dos grandes professores que nós temos aí no cenário nacional. Então, como é que esse esporte, ele vicia, né? Como ele cativa as pessoas, né? Então, o handball é algo que realmente nos envolve de uma tal maneira que a gente fica muito preso a ele e acaba que a gente faz coisas imagináveis pelo handball. Então, por isso eu te Com fiz essa certeza. pergunta aí. Beleza. Ó, só falando pro Gabriel aí que ela vai fazer um show, Gabriel, pra gente aí bem em breve. Fica tranquilo. A Ana Luísa é a cantora aqui do Rio de Janeiro. Ah, beleza. Um forte abraço. Vamos lá então, vou te fazer as perguntas e aí eu vou emendando junto com as suas respostas aí. Beleza, Roger? Tranquilo. Então, Beleza. primeira pergunta que nós temos aqui, né? Como se caracterizam as equipes do handball no estado? Mais escolar, mais clube, com mais estrutura, mais associação esportiva, prefeituras? Como é que se caracteriza aí? O handebol aqui no estado, nós temos a federação, ela é bem forte, atuante, certo? A nossa federação, através do presidente, o Fabrício, hoje é o nosso presidente. E assim, além dos jogos das federações, que a maioria são todas associações, alguma ou outra são instituições, é, ou é uma faculdade, ou é uma escola, entendeu? Mas o grande forte mesmo é os jogos escolares, é o que movimenta mais, certo? Porque eu vejo assim, ele aglomera várias cidades. Por quê? Hoje aglomera muito, porque começa desde a fase regionais, as municipais, quase todas as cidades têm jogos regionais, municipal, onde classifica para ir para a fase regional, e depois das regionais tem as fases final dos jogos escolares. Então é onde eu falo que os jogos escolares é muito forte, além dos jogos da federação, né? Sim, Então aí fica entre escolar e associação. sim, Clube, clube aqui nós não temos. Por exemplo, tipo Clube Pinheiros, Clube Mogiano, a gente não tem essas estruturas. sim. Aqui no Rio a nossa realidade não é tão diferente não, né? São mais escolas, as equipes hoje são mais focadas no escolar também. Eu acho que é muito devido Uhum. ao escolar fase nacional, né? A nível de clube ainda a gente está numa certa carência, mas vejo que está progredindo. A Federação do Rio, durante muito tempo, ficou meio que defasada, né, na gestão. De 2017 para cá, com a entrada do Emerson Calado, do Ivanei Castro, eles conseguiram dar um up na federação, conseguiram sede novo para a federação, que as equipes estão começando a se envolver um pouquinho mais também no âmbito de federação. Então, eu acredito que para frente o Rio volte a ser uma das potências aí no cenário nacional, né? Uhum. Mas hoje ainda é o escolar. Mesma coisa aí, mesma realidade. O escolar ainda passa a ter mais equipes. E, A segunda e pergunta, me diz quer uma acrescentar coisa, alguma coisa? sim, que é Sim, assim, aqui, como são muitos escolares, muitos são os mesmos que trabalham nas associações, a maioria. Então, eles pegam, no escolar, eles pegam um projeto pessoal, a maioria, muitos aqui são assim, exceto o que eu saiba, que nós temos o de Castanhal, uma equipe lá, que é a CEMEL, que é bancada pela prefeitura,
né? Mas algumas partes, ela é bancada pelos próprios atletas. E o Colégio Sucesso, que ele é um projeto idealizado pelo professor Evandro, e assim, ele é bem, quase todo ele é bancado pelo Colégio. Eles abraçaram essa causa deles, entendeu? É um negócio assim, um trabalho bem interessante lá. E tem o aí Entendi. a maioria dos outros é pela prefeituras. Por aí Entendi. É. também é O assim, como que Gabriel, é? então, aqui no Rio, né, o handball está mais nivelado na questão de escolar, né? Hoje, Uhum, a nível de escolar, nós temos aí, sei lá, em média de quase 20 equipes no intercolegial, por exemplo. Né? Nos jogos uhum, escolares aqui são divididos por regiões, são 7 regiões. Daí passa o campeão de cada região e o segundo melhor colocado geral. Né? Enquanto o certo. clube, né, esses times que jogam o escolar são os mesmos que jogam o clube. Uhum, Mas o que tem mais foi como eu te falei, como no passado a Federação do Rio ficou muito tempo com uma gestão meio que ruim, né, uma gestão precária, se perdeu muito. E aí o pessoal começou a priorizar mais o escolar. Mas eu espero que isso aí, eu acredito que isso venha a mudar para o futuro, né? Com a gestão que a gente está tendo aí atualmente, de 2017 até 2020, tem feito aí um ótimo trabalho. E aí a tendência é aparecer empresários, né? Aparecer investidores, né? Tendo uma competição organizada, tendo uma competição estruturada, ah, todos tendem a ganhar demais. Beleza? beleza. A segunda pergunta é como são as competições no estado? Como são as competições aí? Olha, as competições aqui no estado do Pará, eu vou primeiro começar da competição escolar. Os municípios, eles que organizam as suas competições municipal, certo? Seus jogos internos dentro do município. Aí são bancados pelas prefeituras. Aí os campeões, o campeão vai para os jogos escolares. Aí já bancado é organizado pelo estado, mas as prefeituras que bancam a ida dos campeões para suas fases regionais. Aqui são divididos em 8 regionais. O estado do Pará, ele é um estado muito grande, né? Ele tem, se eu não me engano, são 1.248.000 quilômetros quadrados, a nossa extensão. Então, é um estado continental. É o segundo maior estado do Brasil, ficando só atrás do Amazonas. E nós temos 8 milhões de habitantes aqui no nosso estado. E essas 8 regiões, ela é da região do Marajó, a metropolitana, nós temos a região Nordeste, Baixo Tocantins, o Sul, Sudeste, Oeste. Então, nós temos de todos os lugares. Então, aí faz a regional. Da regional, o campeão de cada região vai para a fase final, certo? E a fase final sempre é realizada na capital, bancado pelo Estado. A, a, a hospedagem lá, mas na base de alojamento ainda, certo? Alimentação, só porque alguns preferem não utilizar a alimentação e assim vai. Então, os jogos escolares ele é uma competição muito bacana. O pessoal, é, o, o, o pessoal da base gosta muito, né? E assim, aonde a gente sempre observa, é a base da nossa modalidade, querendo ou não, é o escolar. É dali que a gente vai vendo, porque aqui no estado ainda a gente não tem as modalidades mirim, entendeu? Alguns municípios que realizam as competições mirins e as pré-mirins. Por exemplo, aqui em Poropebas, aqui a prefeitura ela organiza já esses jogos. Ela já vem organizando há alguns anos e a nossa federação ela está com o projeto de implantar as categorias mirins
para a gente realizar festivais. E assim, aí o campeão, a gente já sabe, vai para os jogos escolares, regional, e aí os jogos universitários. Os jogos universitários aqui no estado do Pará, eles são realizados, mas eles ainda são muito fracos. São poucas universidades que participam, né? Mas todo ano sempre tem. E assim, acabam tendo alguns atletas que gostam da modalidade e outros que só praticam ali para completar o time. Alguns não. Algumas equipes elas formam até jogos bacanas. E antigamente aqui nós tínhamos os jogos escolares, os jogos abertos. Os jogos abertos eram os jogos onde assim, agregavam muitos municípios, que tinha as suas regionais e tinha a fase final. E assim, eram os jogos organizados pelo Estado, era um jogo muito bacana, que é onde você via a maioria dos municípios. Aí ele eu não sei te dizer muito o certo, ele era organizado pela ACEL. Assim, a fase final era bancada toda pelo Estado. Eu acho que uma das coisas que pode ter acontecido por causa do alto custo, ele acabou sendo excluído. Porque o próprio governo, praticamente, digamos assim, o governo que criou, ele acabou, entendeu? Ele não conseguiu manter isso. Então, ele aqui tem essa falta. O Campeonato Paraense, ele é bem estruturado, é muito bacana o nosso campeonato, ele já passou por vários formatos, né? Aqui a nossa competição. Até 2008 era um formato, praticamente só jogava o pessoal lá da Metropolitana, certo? O pessoal da região lá de Belém, lá próximo, era a maioria das equipes, principalmente da Metropolitana, da capital. E em 2009, através do seu Miguel, o presidente da federação, ele modificou, foi uma proposta do pessoal, né, das regiões, através de Carlos Sasso, então o professor Anderson, o professor Antônio, o Mel, então assim, a professora Lavina, aquele pessoal, os treinadores, fizeram essa solicitação que regionalizasse o handebol, fizesse por divisões, feito a partir de 2009. Criou-se polos, e aonde esses polos eram disputados. Teve polos que já foram disputados até quatro etapas, certo? 6 etapas, um negócio muito durante o ano todo, e classificava sempre 2 equipes ou 3 equipes, dependendo a região, para as fases finais. E assim, a competição é daquele formato. Chega o final de semana, aproveitando o feriado, juntava todas as categorias, juntava todo mundo, um ônibus ou 2 ônibus, todo mundo entrava dentro do ônibus, e os professores pegavam e levavam para a competição, né? Aquela, digamos assim, a loucura do handebol, como a gente fala, né? E assim foi indo por muitos anos, aí a gente alguns anos foi diminuindo, já foi dificultando financeiramente, então a pedido dos municípios para jogar mais copas, para não ficar só jogando contra, porque queriam participar de outras competições. Igual aqui a gente participa, as equipes do Pará, ela tem as tradições de jogar as copas no Tocantins, Copa no Maranhão e em outros estados, entendeu? Então a gente tem mais ou menos isso aí, as competições aqui no estado. E a partir de 2017, nós já chegamos a ter 35 clubes federados na nossa federação. Então já tivemos assim o maior número de equipes, o maior campeonato do estado do Pará.
o maior campeonato estadual, foi aqui, já tivemos isso aí, e foi uma época assim, muito bacana, e hoje, ainda nós, com o nosso presidente, ano passado, a gente deu uma mudança. Nós realizamos o, na categoria adulta, nós dividimos, nós fizemos, pela quantidade de equipes, aí nós fizemos o seguinte, deixamos só o adulto e foi tirando. Fica mais fácil para organizar só a categoria infantil, só o juvenil, só para que a gente focasse e pudesse valorizar mais os nossos jogos, porque não ficasse tão tumultuado. E até mesmo para a gente sediar. Então a gente dividiu isso, foi um negócio muito bacana. Fica com mais qualidade. E com certeza, então acaba aquele negócio de a equipe fazer 3 jogos no dia, acabou, a gente no máximo, uma vez só, ela faz 2 jogos no final de semana. Aí a gente dividiu, fizemos uma conferência, aí os campeões de cada conferência, nós temos 5 conferências na federação. Conferência Sul e Sudeste, nós temos a Metropolitana, nós temos a Oeste, nós temos o Baixo Tocantins e o Nordeste. Então, o campeão de cada um juntou com o atual campeão de 2018 e o vice-campeão e a equipe sede. Quem sediasse estava classificado. Aí, nisso, nós fizemos a primeira divisão, onde foi muito bacana, que foi realizado em Paragominas. Aí, e o restante dos clubes, mais de 8, os outros 8 clubes, que no adulto a gente tivemos 16 clubes participantes. Então, os outros 8 clubes ficou participando da segunda a Série Prata. Aí ficou a Série Ouro e a Série Prata. O campeão e o vice classificava para esse ano. Aí ficou assim um negócio muito bacana. Esse ano a gente já mudou, colocou o ranqueamento. Então, assim, estava um negócio muito bacana. E uma coisa aqui que a gente fez foi o seguinte: mais de 12 equipes, a gente começa a dividir por Série Ouro e Série Prata. Entendeu? Para ficar o negócio não ficar tumultuado. Porque o grande problema aqui no estado do Pará é a quantidade de ginásios nos municípios. Sabemos que poucos municípios têm a estrutura para obter os jogos. Porque quando a gente vai realizar, no mínimo, você tem que ter 2 ginásios para poder realizar os jogos. Né? Para ficar um negócio bem organizado. E assim a nossa competição ficou muito bacana, as categorias infantil, aí colocando masculino e feminino, a categoria cadete. Então a gente dividiu por vários locais e ficou muito bacana a competição. Aí um pequeno problema. A partir de 2018, a gente teve a mudança na nossa federação. Tivemos um pequeno problema aqui, mas onde os clubes se uniram mais do que nunca, e a união faz a força, e aqui nós fizemos. Onde a gente tivemos um problema e só conseguimos iniciar o nosso campeonato através do professor Carlos Sasso no mês de agosto. E ano passado foi a mesma coisa, de agosto para frente. Então tem 2 anos seguidos que a gente só consegue fazer o campeonato a partir do segundo semestre. Isso aí não é uma coisa muito bacana, que fica tudo espremido, o calendário, aí vem jogos escolar, pesa também. Então, é assim. Eu sou da galera, hein? Um abraço aí pro nosso amigo Léo. Agora me fala aí, como que é aí as competições no Rio? Então, deixa eu responder o Gabriel, que lá em cima ele tinha feito uma pergunta, né, relacionada aos grandes clubes que temos de futebol aqui no Rio. E sim, no passado o Flamengo já teve time, o Vasco já teve time,
né? Hoje não tem mais. O Fluminense, o próprio Fluminense já teve um núcleo também, onde eu saí desse Sim, núcleo com o professor Sérgio Mesquita, que mais cedo estava aqui na live. Então, já tivemos sim, Gabriel, mas hoje, atualmente, nós não temos mais. Tá? Eu tô rindo da galera aí que tá falando aí, ó. Gustavo. Aí, Roger, falando aí que tu. Então, acho que você já respondeu as outras perguntas que eu tinha para fazer aqui hoje. Né? Agora, não tem mais para te perguntar. Aqui no Rio, o Roger, as competições aqui, elas são divididas também, né? No escolar, uhum, ele acontece normalmente no primeiro semestre. E aí foi como eu falei antes, né? São por 7 regiões. O campeão de cada região passa para a próxima fase e o segundo melhor colocado. E daí o campeão da segunda fase representa o estado na fase regional ou na nacional. É, a nível de federação, também é separado, é dividido por semestre. Por exemplo, infantil normalmente acontece no primeiro semestre. Aí acontece uhum. infantil e juvenil no primeiro semestre. No infantil são feitos em formatos de etapas, então são de 3 a 4 etapas. No juvenil, joga todo mundo contra todo mundo. Né? Ano passado nós tivemos 8 equipes. Em 2018 nós tivemos uma final aí, né, que foi épica, foi histórica. Essa final que foi lá no Parque Olímpico, onde foram os Jogos Olímpicos. Uhum. E a federação naquele dia conseguiu reunir um público aí, sei lá, ultrapassou de 1.000 pessoas, né? Se for colocar o dia todo, assim, que foi final do infantil, final do juvenil, final do adulto masculino, disputa de terceiro lugar, foi um Bacana. dia bem legal, foi um mega evento, coisa que eu nunca tinha visto acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Né? Temos as ligas paralelas também, né? Algumas ligas, não sei se aí tem, alguns torneios que surgem. Então aqui no Rio tem alguns torneios também que já são tradicionais, que às vezes pegam um feriado, pegam um final de semana. Né? Temos a Liga do Interior, que quando foi criada lá pelo professor Jorge, era mais para as equipes de interior mesmo, mais distantes, mas hoje em dia já é uma competição que abriu para todo mundo do estado. Então todas essas competições elas são divididas justamente por conta do calendário escolar, né? Que é como dar vaga para o brasileiro acaba se tornando às vezes prioridade, né? Não é uma regra, mas essa é a realidade aqui do Rio. Então é basicamente isso, né? O Mirim, né? Aqui no Rio nós temos em formato de festivais, né? A gente não pode ter Mirim pela Bacana. federação devido à competição que tem do intercolegial, não sei se você já ouviu falar, mas acho que é a principal competição que assim que tem mais escolas inscritas é o intercolegial no Brasil todo. E aí o intercolegial ele começa no primeiro e termina no segundo semestre, porém o handball é só para o final do ano. Então o Uhum. Mirim aqui acontece em forma de festivais. Então um final de semana e faz por etapas também, 2, 3, 4 etapas. Aí vai dependendo da quantidade de equipes. Né? Mas aqui a gente preza por isso aí, por fazer dividido para dar qualidade. Né? Não adianta às vezes a gente colocar muita gente no único dia e o atleta vai fazer mais de um jogo, com risco de lesão, a organização acaba não tendo controle. Os jogos escolares, né, de um tempo para cá, têm sido organizados de forma bacana também, com as datas sendo lançadas Bom, bem antes. Então, isso tudo ajuda muito, né? Tem como a gente se organizar, não fica nada para cima da hora, como a federação também. Então, aqui as competições funcionam dessa maneira: escolar, federação e as ligas paralelas. Uma coisa que eu vejo que não só aqui no Rio, mas eu vejo que é de uma maneira geral também, parece que o esporte é sempre segundo plano, né? Então, você falou aí do governo que foi, tirou, isso é uma coisa também lamentável, né? A gente está sempre querendo sim, evoluir, querendo caminhar, progredir, mas é bem, bem, bem complicado quando o esporte não é visto como uma ferramenta de transformação, né? Ele é com apenas visto certeza. como um passatempo, né? Porra, tu vai ser atleta, cara. O que tu vai fazer lá? Tem que fazer isso, 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 isso. Então, tem muito disso, né? Acho que é basicamente isso. A 3 acho que já respondemos, né? Que Sim, é
Quais As são as principais principais competições. competições do estado? Aqui, ó, Já falou é, aí. eu não falei aqui, eu quero acrescentar aqui, é, eu tenho as copas que são organizadas, elas são muito bacanas, que é onde aparece aqueles municípios que não tem equipe, o pessoal treina, mas eles só não tem condição, às vezes, muito, de ir para jogar os jogos não, ou não consegue passar nos jogos escolares. Igual, por exemplo, nós temos uma Copa assim, já é tradicional, que é lá no Oeste, é no município, ou é em Alencar, ou é Porto de Mós. Aí, assim, o pessoal para ir para lá, ou é barco, ou é barco, entendeu? Dependendo aonde você está, tem que ir de barco. É um negócio, assim, muito bacana. É, equipes de lá do Oeste, Santarém, Altamira, o pessoal desce para lá e é uma competição assim, eu vejo muito bacana. Nós temos competição aqui também já tradicional, a Copa Tailândia, e, e assim, essas Copas é onde aparece aquelas equipes que geralmente não participam da federação. Isso aí é outro negócio assim muito bacana também, que aqui acontece muito. Nivela, né? Acaba deixando um pouco nivelado as Equipes mais, que não tem tanta condição, mas eles Sim. gostam do handebol e fica um negócio ali para eles jogarem. Fica um negócio muito bacana também. Eu acho importante esse tipo de competições, né? E a gente até falar isso porque pode ser que em outros estados não tenha, mas acho bacana essas competições que não são vinculadas às federações, justamente para essas equipes que estão iniciando ou que têm menos condições de pagar as taxas, que é um pouquinho mais alta. Então, Uhum. isso é uma coisa legal também, né? Sempre tem. Né? Aqui no E, Rio, a gente e não até falei da Liga, mesmo mas tem para outros. dar rodagem, né? Só porque Sim, aqui a sim. maioria, essas categorias, essas competições, a maioria é para o adulto e para o juvenil. A maioria dessas competições que aparecem nas Copas. Tá certo. É, Vamos lá, para a próxima aqui. A quarta. O Gabriel perguntou aí Como se é, organizam essas sobre. competições? Então, deixa eu só finalizar o Gabriel aí, que ele perguntou se no Rio Certo. existem escolas voltadas para o esporte, né? No caso, o GEL. Sim, Gabriel. Temos o GEL aqui que funciona do sexto ao nono ano, se eu não me engano, e onde os alunos que estudam lá, eles fazem aula integral. De manhã estuda, à tarde treina o dia todo. É uma espécie de seletiva, né? Eles selecionam os alunos para todas as modalidades olímpicas. Então é um projeto bem bacana. Aqui no Rio a gente tem vários, né? A gente tem um com a professora Daniela que faz um excelente trabalho. Todo ano está entre as principais equipes na categoria de sub-14, chegando nas finais. No intercolegial tem vários títulos já. Já conseguiu colocar atleta para fora do Rio também. Né? Ela desenvolve um trabalho muito bacana. Então aqui no Rio nós temos essa escola só para alunos atletas, né? É bem legal, a ideia é bem interessante, né? E aí vamos à pergunta aí, Roger. A 4, né? A gente já respondeu já como se organizam Isso. essas As competições, competições. né? O ano todo, se é a forma concentrada, fases regionais e depois fase estadual. Acho que isso aí já foi Aí, falado, tá. né? O handball aí, a 5. O handball é mais forte na base ou no adulto, Roger? Onde ele é mais forte, na base ou no adulto? Olha, a base ela é uma base bem forte. Nós temos umas boas equipes aqui no handebol de base, que é, como eu falei, ela vem do escolar. Para tu ter uma ideia, a base aqui, nós temos o professor Antônio, que já levou várias equipes nas fases finais dos jogos escolares. Na época da Copa Petrobras, ele já chegou a ser vice-campeão. Aqui para Opebas, as escolas daqui, o daqui
através do professor Marco Antônio, chegou a ser a terceiro colocado no mesmo ano da Copa Petrobras, uma competição lá atrás, muito bacana. Aí, através do professor Evandro, ele, quando era primeira, segunda, terceira divisão, ele começou lá das bases, da terceira, foi passando para a segunda, sendo campeão. Então, sempre os times, assim, começou lá de baixo e foi subindo. Aqui as equipes de base daqui do estado do Pará, a nível escolar. Quando a gente cai na base, para competição nacional, são poucas equipes que participam do Campeonato Brasileiro. De vez em quando aparece, igual ano passado, apareceu o professor Fabrício, já levou o Moju, os Ducks, lá de Moju, ele levou já para o Campeonato Brasileiro Infantil. A professora Silva Helena, a professora Helena de Castanhal também já levou. Então, assim, sempre aparece, tem times bons aqui. A base ela é muito forte. E com isso, na base, onde surgiu vários jogadores bons, revelados aqui. Já saiu goleiro daqui, atleta daqui, de Paraupebas, daqui do estado do Pará, onde saiu o Rogério Moraes, rodou aí antes de sair, foi para Recife, jogou no Clube Português, depois jogou lá aí no Rio com vocês aí, Jogou no na época Vasco. na época do Projeto FAB lá, um projeto muito bacana, até ele ir para fora. E assim, temos vários outros, o Jonas de Rondon, aí tem vários jogadores daqui. Tivemos um jogador, o Romário, que foi o Silvestre, daqui da nossa região também, já jogou no Pinheiros. Então, assim, tem vários jogadores que surgiu daqui do estado do Pará. A base ela é forte. Hoje acaba o adulto ele ficando um campeonato forte. O nosso adulto aqui hoje ele é forte. Uma das coisas que a gente faz no Carajás, a gente reforça o nosso time, a gente tem um time porque a gente visa disputar competições nacionais, entendeu? Então fica um negócio, acaba no adulto ficando forte também. Sim. Eu ia esquecendo que aqui também, aqui em Paraupeba, hoje a gente abraçou essa causa. A gente começou o nosso projeto aqui, começou através do adulto. E ano passado a gente agregou as categorias de base. E a nossa categoria de base aqui, ela é do escolar. E os meninos aqui são fantásticos. Os meninos aqui já detêm o título, 4 anos campeão estadual, sempre chegando nas outras fases, na fase final. Só porque, como eu falei, às vezes acaba alguma pecação ali, mas a gente trabalhando para isso evoluir. E me diz aí, no Rio, como que é? O handebol é Aqui, mais a base ou é mais adulto? então, aqui no Rio, de um tempo para cá, né, como eu te falei, ficou uma brecha, ficou um espaço muito grande entre uma categoria e outra, né? E com Uhum, isso, o Rio de Janeiro perdeu muito atleta. Se você parar para analisar, hoje, a nível nacional, internacional, muitos atletas que são destaque saíram do Rio de Janeiro devido à má gestão. Então, o atleta ele jogava cadete juvenil e o adulto, não se tinha adulto. Então, a gente foi perdendo o uhum, adulto, a gente foi perdendo atletas para fora, para outros estados, né? Então, hoje, a gente está num processo de reformulação. Então, devido a isso, acredito que a base nossa, né, as categorias menores, infantis, cadete, juvenis, está um pouquinho mais forte devido a isso, devido a essa defasagem que nós tivemos no adulto. Então, pode ser que daqui para frente, daqui uns 2, 3 anos, o Rio volte a ter equipes adultas fortes, bem competitivas. Mas no momento, no atual momento, a base tem representado bem o nosso estado aí, Recriano, Niterói, temos o Central, né, a gente do SESC, que sai para jogar bastante a nível nacional.
Então o Rio tem tido bons resultados com essas equipes. A nível de base, adulto, devido à gestão anterior, ficou uma brecha aí, né? Então meio que se perdeu Uhum. muitos atletas para fora. E aí não tem como você fazer uma competição com nível muito alto. Apesar do que de 2017 para cá, alguns jogos que eu pude acompanhar no masculino e no feminino bem interessantes, bem disputados, bem equilibrados. Mas no momento atual a base sobressai um pouquinho mais. É isso. Certo. Próxima Agora vamos. pergunta. 6. 6. Existe algum Existe. tipo de formação para os treinadores do estado? Olha, aqui no Pará, a maioria, um bom tempo, os professores saíam daqui do estado do Pará para fazer o curso fora. Isso aí, através do professor Jordi, nós tivemos aqui, quando colocou acampamentos, então, isso aí foi um dos melhores legados que eu já vi. E eu espero que a confederação mantenha isso, traz isso novamente, porque isso é um projeto fantástico, onde revela vários jogadores. E assim, com isso, é onde começou tivemos grandes oportunidades de ter os acampamentos aqui, e os professores iam lá para poder participar. Iam todos, eram convidados, todos os treinadores das federações, os clubes filiados, poderiam lá participar. Então, tivemos o Jordi, tivemos o Juliano, tivemos o Diego, o professor Washington, Diego Castro, o Diogo Castro, então teve o Diniz, teve aqui, então teve várias pessoas muito bacanas, de 2016, 2015, se eu não me foi que iniciou, e assim, o Pará aqui sempre teve. Já em 2018 a gente não tivemos acampamento aqui. Agora uma coisa que no meu caso, no meu clube, uma coisa que eu sempre faço é os professores sempre estar fazendo curso. Eu acabava mandando para fora. E esse ano nós fizemos uma coisa diferente. Nós fizemos o nosso primeiro acampamento aqui. Foi um negócio muito bacana. Fizemos um acampamento para os nossos professores e para a rede pública da nossa cidade. Para a gente alavancar mais o esporte, porque a nossa ideia é nossos professores criarem os polos para ter mais jogos, até mais atletas para a gente poder estar selecionando. Ficar um negócio bem bacana dentro do município. E o professor Washington e o professor o Renan Moselle, eles estiveram aqui, foi assim, de 12 a 15, foi um negócio muito bacana que eles tiveram aqui, de março, foi antes da pandemia, e assim, ia ser um trabalho, a gente ia deixar um legado muito bacana, se a gente tivesse dando a continuidade. A gente só está esperando para a gente voltar para botar tudo em prática. Em Foi um prática. negócio muito bacana aqui. E assim, a federação ela estava com um projeto para esse ano a gente começar a traz uma pessoa, faz o curso e a gente fazer essa migração no município para as escolas, para tentar até disseminar mais o handebol. E aí no Rio, como que é? É, aqui no Rio a gente teve um 2018 com o professor Sérgio Hortelã, Uhum, onde foram 2 dias de curso, né, um sábado e domingo, final de semana. Ano passado nós tivemos um curso aqui para professores de rede municipal, então foi bem legal, ele era aberto, mas o público-alvo era os professores de rede pública, com o Rui Sanches e o Joel, né, que foram pessoas aí que estiveram na seleção brasileira durante anos, né, na categoria júnior. Então o curso foi uhum. ministrado por eles e o Jaime também, goleiro da seleção, campeão mundial. Então foi algo bem bacana, né? Esse ano a Beleza. federação estava com um projeto de fazer cursos, né, para treinadores que participam dos campeonatos estaduais, e os jogos escolares, a Secretaria também de Educação também estava com uma proposta
de fazer cursos para os professores de rede pública também, porque aqui no Rio a demanda é muito grande de escola municipal e tem muitos professores que precisam receber, né, essa padronização. Então, esse ano nós teríamos aí possivelmente dois cursos, um pela federação e um que seria agora em abril, né, que já passou pelos Jogos Escolares, que seria organizado pela Secretaria de Educação. Então, acho que a tendência no Rio, né, de um tempo para cá é fazer pelo menos uma vez no ano. É um ótimo legado, é um excelente projeto, onde não só os alunos aprendem, não só os atletas aprendem, mas a gente também, professor, né, absorve bastante informação, bastante conhecimento. E aí o importante do acampamento é que quando a gente receber essas informações, é a gente chegar no nosso estado e poder compartilhar também com os outros professores, né? Poder a gente organizar um dia um acampamento, fazer um dia a gente vamos fazer um final de semana, né? Como está acontecendo agora as lives, né? Vamos fazer um final de semana e vamos colocar na prática. Vamos lá, no acampamento falou desses conceitos aqui. O que que é isso? O que que é isso? O que que é Sim, isso? sim. Aplicar para esses professores, né? E para esses professores poderem estar levando para suas escolas, para o seu clube. Então, acho isso bem interessante, né? Acho bacana essa ideia do acampamento. E melhor ainda quando a gente consegue juntar os professores e compartilhar. Uma coisa que está acontecendo muito bacana aqui no Rio, nesse período de quarentena, são os workshops. Né? Toda segunda-feira está acontecendo reuniões onde é passado conceitos de defesa, defesa aberta, defesa fechada, conceitos de transições. Tivemos ontem não, na segunda-feira agora, tivemos sobre a arbitragem, tivemos um workshop com os árbitros. Segunda-feira que vamos ter com o goleiro. Então, assim, algo bem bacana. É algo que a gente quer tirar da rede, da parte virtual e trazer para a prática, né? Essa troca. Então, acho que aqui no Rio a gente está progredindo quanto a isso também. A gente viu essa necessidade, vê essa necessidade. Então, acho bacana isso. É um grande legado que vai deixar essa pandemia, essa união que está tendo todo mundo, igual aqui, essas lives aí de vocês, lá do estado, dos outros estados, que estão acontecendo, clubes que estão organizando, igual o Pinheiros, o pessoal de Santa Catarina, então, de São Paulo, vários locais fazendo, e a gente acaba recebendo e compartilha aqui no estado do Pará. Para quê? Para justamente isso, para todo mundo crescer. Isso aí eu estou vendo, é o legado que eu falo, é a união que nós temos. É uma coisa ruim, tá, a gente está passando, vivendo, mas olhando nesse lado aí todo mundo está compartilhando as informações. Isso aí é um negócio muito bacana. Ah, e eu Pois esqueci é, de falar aqui, só complementando aqui, é, nós também tivemos uma formação de árbitros aqui, organizado pela federação, através do professor Nilson. Ele esteve aqui, tivemos através de módulo, então ele fez assim, um negócio muito bacana aqui, renovando o quadro de árbitros, foi um negócio muito bacana, sendo feito aqui também, para nós. não, é muito bom. A ideia do acampamento, acho que quem tem a oportunidade de participar, né, que possa estar levando depois, né, para os seus estados também, para outros professores. Como o Gabriel botou aí, ó, o acampamento é bom para os atletas, mas é melhor ainda para os professores. E é isso, é plena verdade isso aí, né? Bacana. Isso. Que bom que tu conseguiu realizar no seu estado. Parabéns. Que possam vir outros, Não, né? É uma coisa que a gente também não, tá com a ideia de a trazer aqui ideia para o Rio. é todo ano, a nossa ideia aqui é todo ano a gente está organizando para a gente ver como que está aquele menino infantil, depois como ele está no cadete, se ele está indo para o juvenil, e do juvenil a gente criar a categoria júnior, que a gente ainda não tem, né? E a ideia é chegar atletas lá no adulto. Essa aí é a Não, nossa grande bacana. ideia. Bacana demais. Bacana demais. Parabéns aí pela E iniciativa. Muito bom. futuramente a gente poder compartilhar que isso é uma coisa nossa aqui no clube, a gente poder compartilhar com os outros professores Não, eu das acho isso outras importante, agremiações. passar esse conhecimento aí, com certeza. A sétima.
né? Como é a estrutura das equipes no estado? Olha, as equipes aqui, como eu falei, ela não é diferente dos demais de estado. Elas são quase todas formadas através de escolas, as bases delas, né? O professor tem uma idealização de formar para jogar jogos federados, jogar copas. Então, cria-se associações. E assim, a maioria, aqui no estado do Pará, os clubes, eles vendem rifa, fazem vaquinha, para poderem bancar suas estruturas. Alguns ou outros clubes que conseguem o clube ele consegue bancar a inscrição, taxa de arbitragem, transferência de atleta, então ele consegue ajuda, consegue o ônibus, outros já precisam do ônibus pela prefeitura, e assim, alguns clubes, igual no nosso caso, a gente já é diferente, a gente consegue, através de parceiros, colaboradores, eles patrocinam a nossa equipe, e assim, não é fácil aqui, correndo atrás de um, de outro, e a gente consegue manter o nosso clube, sem que o atleta gaste do bolso dele, aqui. Isso é uma exceção dos demais clubes aqui no estado do Pará. Aí tem os clubes, como eu falei, pela prefeitura. Só para você ter uma ideia, tem clube que ele, o clube ou escola, para ele jogar, por exemplo, o pessoal do Tupã, lá de Santarém, para eles virem fazer os jogos, que geralmente a gente não faz jogos lá na regional dele, na fase final. Os jogos são sempre pro lado de cá. Ou ele vem até a cidade, mas onde tem avião, por exemplo, ou ele vai para Belém, ou então ele vem para Marabá, de avião, ou para Carajás, de Santarém, ou então ele vem, no avião ele gasta 1 hora, dependendo do local, ele gasta 2 horas de voo, né? Ou então ele gasta 36 horas ou mais na estrada de ônibus. Caraca. Pela Transamazônica, igual tivemos as finais aqui em 2018, eles tiveram que descer mais de 4, 5 vezes, descer do ônibus para empurrar, tirar do atoleiro, que então não conseguia. Então, Estrada assim, de chão. é uma coisa... Estrada de chão, que não é toda asfaltada, a Transamazônica. Então, assim, a maioria dos municípios do Marajó tem que pegar barco até a capital, da capital eles vêm, ou alugam uma van, um ônibus, para vir até os municípios onde eles, para jogarem. Igual, por exemplo, Breves. Breves, ele tem, que é da professora Ana Cláudia, você conheceu. Ela tem que vir, ela pega um barco, ela viaja lá um bom tempo, eu não me recordo quantas horas são, e não é pouco, até Belém, e de Belém ela pega, por exemplo, para Paropebas, são 700, mais de 700 quilômetros até Paropebas. Então, assim, só para você ter uma ideia, a dimensão aqui é muito grande. Qualquer lugar onde você anda aqui, Roger, você anda mais de 700 quilômetros. Roger, eu vou Diga. encerrar essa e vou te convidar, vou te chamar de novo aí, beleza? Não, beleza. Galera, eu vou encerrar então... e vou estar abrindo outra aqui. Não, beleza. Aí eu estou anotando aqui algumas